No vídeo de hoje, nós temos um depoimento sobre um assunto super importante a respeito de uma das doenças autoimunes, que é o lúpus. O lúpus é provocado por um desequilíbrio do nosso sistema imunológico e pode afetar vários órgãos e tecidos como pele, articulações, rins e cérebro. Se você acha que este assunto possa ser útil para alguém, compartilhe este vídeo. Eu sou a Ana Clarice e este é o canal Beleza Madura. Curta o vídeo. Eu estou aqui com a Selma Tereza Garcia Ferraz, diagnosticada com lúpus há 3 anos, onde, gente, ela irá compartilhar conosco como foi a sua trajetória até chegar na homeopatia, onde ela encontrou um certo alívio nos sintomas e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Quero te agradecer de coração por você ter aceito o meu convite e expressar o seu relato aqui, que pode ser de muito útil e uma luz para muitas pessoas que estão passando por esse problema. Sim, eu que agradeço, Ana, estar no seu canal, poder contar minha história, né, para mais pessoas. Porque vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar, né? E espero que ajude mesmo, né? Se Deus quiser. Então vamos às perguntas? Vamos. Então é o seguinte, conta pra gente, Selma, como e quando começaram os sintomas de desconforto, de mal-estar, de dores no corpo, até você chegar ao diagnóstico, né? Até você descobrir que era lúpus. Então, é assim, dos 30 aos 40, né, eu comecei a ficar meio limitada na questão física, então eu fazia algum esforço, eu ficava inflamada. Certo. Os músculos, os tendões, né, algum esforço físico que eu fizesse a mais, então eu tinha um teto para eu poder fazer um esforço físico, atividade física eu não conseguia fazer, eu não conseguia caminhar, não tinha força para caminhar, né? Isso começou lá pelos 30 anos? Não 30, mas assim, por volta dos 35 até os 40. Hoje você tem 50. É isso. E antes disso, Selma, você tinha disposição? Não, eu não tinha disposição para fazer atividade física, não. Mas eu estudava, eu trabalhava, eu cuidava da casa, tudo, sabe? Mas às vezes era meio penoso tudo isso, né? Bom, aí dos 40 aos 50, aí a coisa mudou de cara, né? Essa limitação foi baixando mais ainda. Então, assim, caminhar nem pensar mesmo, né? Limpar a casa já era um problema. Era muito esforço. Era muito esforço. Então eu ficava inflamadíssima. Antes eu ficava só inflamada. Aí eu comecei a ficar inflamadíssima. E as juntas, dores no corpo. E as juntas, elas começaram a inchar também, as juntas das mãos, dos pés, dos pulsos, joelhos, quadril, ombro, tudo doía. Tudo doía. E era uma coisa muito estranha. E quando eu fazia muito esforço físico, eu ficava de cama, né? E tinha que tomar anti-inflamatório, tinha que tomar injeção. Isso não era. Você já parou de trabalhar? Não, eu trabalhava ainda arrastada. Eu levava uma vida arrastada mesmo, né? E aí eu achei muito estranho, porque assim, o meu teto começou a ficar muito baixo, né? Minha tolerância começou a ficar muito baixa. E eu comecei a ir em um monte de médico, né? Eu ia em médico, fazia exame e nunca dava nada. Eu trocava de médico, fazia exame, levava os anteriores e nunca dava nada. Você não teve a sorte de encontrar um médico que fizesse o exame para isso? Não tive. Então eu fiquei 7 anos nessa vida. De dores, de limitações, parei de trabalhar. E com isso vem a depressão, não vem? Olha, eu tinha depressão, eu estava num estado deprimido, mas eu reconhecia que não era depressão, porque se eu melhorasse a minha condição física, eu voltava ao normal. Então
A minha não, que isso não me pertence, né? A depressão que eu sentia era por causa do meu estado físico. E eu falava isso pro médico também. E começou a perder peso nesse período? Sim, perdi 10 quilos. Quer dizer, eu sempre estava no meu peso ideal, né? Você vê que eu nunca me preocupei com isso, é da minha genética, né? Aí perdi 10 quilos também, inexplicavelmente. Fiz um monte de exame. Quer dizer, todos os exames nesses 7 anos, nada dava alguma alteração. Você passou por vários médicos nesse período? Nossa, milhares. E aí você começou a estudar também sobre isso, né? Sim, não, porque mas você não tinha o diagnóstico ainda, né? Eu não tinha o diagnóstico, mas eu queria um conforto, eu queria uma melhoria na qualidade de vida, eu queria um alívio, né? E como não tinha resposta dos médicos e sempre dava o mesmo remédio que nunca funcionava, sabe? Que ainda não eram os corticoides? Não era. Não, eram anti-inflamatórios, eles queriam que eu tomasse antidepressivo, mas eu já tinha tomado no passado, não tinha resolvido, né? E aí eu pensei comigo, bom, eu vou ter que encontrar a resposta. Eu só não cheguei a fazer a faculdade de medicina porque eu não tinha condições físicas, senão eu faria, para eu encontrar a minha resposta, né? Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google Acadêmico, eu fui para o YouTube, eu fui para um monte de lugar que me desse outras informações que não fosse a medicina. Mas até então, mesmo nessa procura, nunca teve aquele clique ainda sobre o lúpus, né? Não. Então, nesse tempo, eu descobri a Ayurveda, foi a primeira que eu fui buscar. Que é uma medicina milenar indiana, né? E ela já tem uns 5.000 anos, mais ou menos, uma medicina linda, certo, muito sábia. Isso a gente pode chamar de medicina, sabe? E aí eu descobri muitas coisas, muitas dicas que eu mudei no meu dia a dia para favorecer o meu biotipo, certo? Eu vou chamar biotipo para ficar mais fácil, e daí eu usei bastante a Ayurveda nesse sentido, mas o tratamento para mim era inacessível porque eu não estava mais trabalhando, né? É tudo caro, não é? É muito caro, realmente. E era inacessível para mim. Mas das ideias da Ayurveda eu passei para a ortomolecular, eu consegui entender um pouquinho como funcionava a saúde, a doença, já tinha entendido na Ayurveda. Eu fiz um link entre a Ayurveda e a ortomolecular, foi maravilhoso. Eu comecei a suplementar o que dava, as doses diárias que eram seguras, eu suplementava por conta, não precisava nem de médico, né? Mas pode ser perigoso, né, Selma? Sim, pode ser. Acontece que quando a gente está no fundo do poço, não tem resposta. E não tinha um convênio médico? Não tinha convênio, não tinha resposta, não tinha alívio. Eu falei, ou é tudo ou é nada. A pessoa fica realmente. Então você joga para valer. Você joga para valer, né? E eu suplementei. Das doses que eu sabia, que eu estudei, que eu sabia que podia tomar, eu fui embora, sabe? E realmente me ajudou, me deu não deu alívio nos sintomas, mas me deu energia para conseguir continuar. Certo. Bom, daí também estudei acupuntura. E olha, gente, quando eu falo assim, estudar, não é fazer curso, pagar curso, nem nada. A internet é um mundo é um universo de informações, tanto boas quanto ruins. Tem que saber, né, Selma? Tem que saber filtrar, exatamente. Então eu ia buscar em fontes seguras, né? Uma das fontes que eu fui buscar e que, assim, ou ele é odiado ou ele é amado, é o Lai Ribeiro. E por mim ele é amado. Né? Te ajudou bastante. Ajudou muito. E ele dá informação de graça, sabe? De graça. Ele dá qualquer informação de graça lá na internet. E me ajudou muito. E aí eu já comecei a ter um clique sobre autoimune. Fui começar a entender o que era autoimune através dele. Aí que começou... E comecei a suspeitar. Mas até eu fazer o exame foi outros 500. Nesse tempo você continuava indo no SUS, procurando. Sim. Tentando uma ajuda. Tentando uma ajuda. Aí, no fundo do poço. No fundo do poço. Aí, bom, a energia que eu tinha eu usava para estudar, sabe? Para fazer alguma coisa, né? Para informar, porque a informação realmente ela tem que ser usada a nosso favor.
né? E aí conheci também a acupuntura. Uma amiga fez acupuntura em mim e realmente eu renascia quando fazia acupuntura. Bom, aí um dia eu tive um fungo no dedo, né? E eu estava num lugar público. Então essa era a pergunta. Aí como é que você descobriu que tinha o lúpus? Foi aí. Então conta aqui pra gente. Conta aqui pra gente. Eu tive um fungo no dedo e eu tava mancando. E eu falei, bom, do jeito que eu tô, eu não vou tomar antibiótico, não vou tomar antifúngico, porque eu já tava ruim, eu lavava a louça à prestação, lavava os copos, sentava, lavava os pratos, sentava. Então assim, eu já tava no fundo do poço mesmo, e eu falei, eu não vou tomar, porque eu já sabia. E continuavam as dores? Continuava tudo piorando. E aí eu tava com esse fungo. Só para resumir a história, eu tratei com ozônio, 3 sessões, resolveu sem nenhum remédio, certo? E daí eu estava num lugar público, eu não lembro agora onde que era, e sentada com o dedo assim do pé virado para cima, né, tudo inchado, e uma moça sentou do meu lado. E ela falou, nossa, o que você fez no pé? Eu falei, é um fungo, né? Só que eu não estou tomando remédio, então está demorando para sarar, né? E daí ela falou assim, você sente dores pelo corpo, dores no couro cabeludo, dores nos ossos, nos músculos? Eu falei, sinto. Você perdeu peso, você tem dificuldade para fazer suas tarefas diárias? Até foi sim. E foi perguntando um monte de coisa que eu sentia, né? Que eu falei assim, mas espera aí, quem que é você? Você é médica? Ela falou, não. Eu sou portadora de lúpus. Olha, e eu suspeito que você tenha. Deus coloca alguém no caminho da gente, né? Foi a mão divina mesmo. E aí, a partir disso, você foi procurar no médico, na medicina tradicional. Sim, aí fui de novo na internet. Eu já conhecia lúpus há muito tempo, que eu tinha lido, mas eu não tinha ligado A com B, né? Sim. E eu fui ver os sintomas do lúpus. Meu Deus! Batiam. Tudo a ver. E aí eu fui procurar um médico e eu contei essa história para o médico, né? Sim. E aí o médico falou, tudo bem, e ele pediu de novo os exames de rotina, eu fui ver lá, eu falei, mas doutor, você não está pedindo nenhum exame de lúpus? Ele falou, o médico aqui sou eu. E eu vi lá que ele tinha pedido o FAM. Eu tinha feito o FAM em 2013 e já tinha dado alguma coisa, né? Depois eu fui buscar lá os exames antigos, né, tudo. Certo. E aí ele pediu o FAM, e no FAM deu positivo. Daí ele pediu todos os anticorpos e veio lá os anticorpos do lúpus positivo e mais 2 anticorpos, né, positivos também. Isso faz quanto tempo? Eu não sei precisar, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí você começou o tratamento tradicional. Tradicional. Então eu tinha que entrar com Reuquinol, né? E eu comecei a tomar o Reuquinol meio a contragosto, porque sabendo de tudo que eu já sabia, né? E juntando mais o lúpus, que era a informação que me faltava. Voltando aqui, tivemos que parar porque acabou a bateria da câmera, né? Então, onde é que a gente estava, Selma? Que você estava tomando medicamento, né? Isso. Não era a minha intenção continuar nesse tratamento, né? Mas era o que eu tinha. Né? E fui buscar outros tratamentos, né? Já conhecia bastante coisa, tudo. Continuei suplementando. Certo. E aí fui buscar alternativas, né, para tratamento, já sabendo que era autoimune. E já tendo diagnóstico assim. Não foi fechado, levou 2 anos, porque tinha que fazer exames periódicos para ver se dava falso positivo, falso negativo, e aí nos exames sempre dava a mesma coisa, então foi confirmado. E né? Você voltava ao médico periodicamente? Voltava, período, né? Isso, tomando o Reuquinol. E então eu fiquei assim, e o Reuquinol, na verdade, na minha vida só me atrapalhou, porque eu já estava ruim e com o Reuquinol comecei a sentir os efeitos colaterais dele também. Então não me ajudou, na verdade. E as dores nesse período?
Piorei, né? Então assim, eu tava indo ladeira abaixo, na verdade. O fato de eu ter descoberto o lúpus... Isso também mexe na cabeça, não mexe? Sim, caiu o mundo. Caiu o mundo, né? Não é fácil. Não foi fácil lidar com isso. Então, o fato de eu ter descoberto o lúpus não mudou nada na minha condição física. Não mudou nada. Até aquela altura, né? Então, assim, o que eu podia fazer a respeito era uma dieta, tirar glúten, tirar açúcar. Eu ia perguntar isso daí. E quanto à alimentação? Sim. Dentro da medicina ortomolecular, da Ayurveda, da homeopatia, pede para a gente tirar o glúten. Já a medicina tradicional fala que não tem nada a ver. Mas sim. Cada corpo é um corpo. Eu sinto que eu tirando o glúten eu melhoro muito. Para você melhorou? Sim. E não é só para mim. Para todos os autoimunes melhora, né? Então eu tirei, mas assim, não tirei radical, porque, é muito difícil tirar glúten, ele está em tudo, né? Então eu reduzi muito o glúten, eu retirei o leite, o queijo, derivados, o açúcar é uma coisa que eu não consegui tirar, né? Que às vezes dá assim uma vontade de comer doce que nem louca, né? Açúcar é viciante, né? Viciante. E então assim, dessas coisas da dieta que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fazia, né? As suplementações, tudo. Então assim, não mudou muito a minha condição. Selma, tá me surgindo aqui, nutricionista tem um postinho de saúde? Tem, se você procurar? Olha, eu acredito que sim. Eu não passei por nutricionista. Não passei. Não, porque para o médico, o reumatologista da medicina tradicional, a dieta não tem nada a ver. Ah, tá. É o medicamento que ele... Isso, é só remédio que vai consertar o problema, tá, né? E então, nas minhas andanças por informações e participar de grupos, aliás, eu queria falar, grupos de Facebook, tá? Eu participei muito, mas grupos de estudo, não grupos para reclamar da vida, se bem que a gente quer reclamar até, né, da vida, tudo, mas eu participava para buscar informação. Então esses grupos me ajudaram muito, tá? Tem que saber filtrar também. Exato, né? Exato. Então assim, tem grupos que é de ajuda mesmo, para mimimi. Tem grupos, eu tô com dor aqui, tô com dor lá, e aí vem 500 comentários a respeito. Não, os grupos que eu participava e que eu ainda faço parte em alguns deles, né, é para buscar informação, documento, link de Google Acadêmico, link de alguma matéria lá de fora. Também eu busquei muita informação lá de fora que ainda nem chegou aqui no Brasil, né? Então eu participava dos grupos para isso, para buscar informação. Sempre tá? correndo atrás de uma melhor qualidade de vida. Sim. Resumindo, né? Sim. E daí num dos grupos eu ouvi o termo homeopatia CISI. Isso que eu ia chegar. aí que você chegou na homeopatia, já tendo o seu diagnóstico ali fechado. Foi. E então, num dos grupos eu ouvi o termo homeopatia CISI. E eu fui ler a respeito da homeopatia, que também ressoa comigo, tá? É um tipo de medicina mais natural, com certeza, né? E não mais natural. Ela incentiva, ela dá condição ao seu corpo de buscar a autocura, né? Sim. Então, eu fui buscar as informações da homeopatia e, nossa, eu falei, tem tudo a ver comigo, porque aí juntou o que eu sabia da Ayurveda, do detox, porque a homeopatia CISI, não estou falando da homeopatia clássica, eu estou falando da homeopatia CISI, tá? Então, essa homeopatia, ela trabalha de forma a tirar as toxinas do corpo que estão bloqueando todo o funcionamento dele, toda essa engenharia, sabe, está sendo suprimida, né, por causa dessas toxinas. Então, quando o corpo está cheio de toxina, ele transborda e aí ele se manifesta em forma de doença, né? Dependendo de cada organismo, vai ter um problema,
Tá, deixando claro que a Selma também não parou o tratamento tradicional, porque não pode, né? A gente Não, tem outro não. probleminha aqui, estamos voltando. Isso. Então, estávamos falando que você continua no tratamento tradicional, mas você gostou muito da homeopatia e está Isso. fazendo o tratamento. Isso. Então eu liguei tudo que eu conhecia do detox, do Panchakarma, da Ayurveda, com a quelação lá da ortomolecular e também com os pontos de acupuntura para eliminar as toxinas. Então eu fui ligando as coisas assim e a homeopatia, ela juntou tudo isso, sabe? Foi uma colcha de retalhos assim. Então, e ligou também a epigenética, eu esqueci de falar, mas é uma ciência maravilhosa que saiu do projeto Genoma. Engavetaram o projeto Genoma, mas a epigenética, ela está aí, a ortomolecular usa, né? Então são os agentes agressores de fora, né, que levam a gente a ficar intoxicado. Né? E você foi notando uma melhora nessa desintoxicação? Sim, daí procurei a médica, tirei um monte de dúvida antes de começar o tratamento, né? E na consulta, né, eu falei para ela, olha, doutora, vai devagar com esse detox, porque eu tô assim com o pé na cova. E eu não aguento mais uma cama, se eu ficar de cama de novo eu morro. Porque era assim que eu tava, eu comia e eu ficava cansada. E eu tinha que descansar porque eu tinha comido e eu não tinha fome, eu comia por obrigação, eu não dormia, eu não vivia, eu era um vegetal na verdade. Isso né? foi que ano, Selma? Eu não sei, precisar dar uns 2 anos mais ou menos. 2 anos. 2 anos atrás. E aí inclusive, Selma, se tiver alguém com o mesmo problema seu, estiver assistindo esse vídeo, e pode escrever aqui na descrição do vídeo a médica que depois você passa. Sim, né? eu passo. Não vamos falar agora, mas se tiver alguém com esse problema. Sim, né? mas na internet, Paulo. é de São Paulo. Na internet, se procurar lá homeopata Cise, vai aparecer uma lista também, tá? E daí começou esse processo de desintoxicação. Isso, então eu entrei no primeiro ciclo de detox, né? Certo. E nesse primeiro ciclo eu já comecei a sentir o corpo reagindo, né? Eu só fiquei de cama uma vez, durante 4 meses eu não fiquei mais de cama. Né? Teve um pouquinho mais de ânimo. Sim, melhorou e o mais importante, melhorou o corpo, mas melhorou a mente. Então assim, a homeopatia ela trata o corpo, a mente, o sentimento e o espírito também. Então é um tratamento maravilhoso, maravilhoso. Então assim, em 6 meses... você deu resultado. Deu resultado. Dando, né? Porque você não Sim, deu, eu continuo fazendo e não tenho previsão para parar. Em 1 ano de tratamento com a homeopatia e só tomando a homeopatia, eu desmamei do Rivotril, que é o termo exato para usar, do Rivotril não, do Reuquinol, né? É o termo exato para usar. Eu desmamei e em 1 ano de tratamento da homeopatia, eu entrei em remissão do lúpus. A remissão, o que é os anticorpos baixarem e eles não atacarem mais o organismo. Né? Não é cura, não, muito longe de ser cura, mas só sair do perigo do ataque dos anticorpos é uma glória. Hoje você né? ainda sente muito cansaço, muitas dores? Não. Hoje eu sou outra. Eu estou há quase 2 anos na homeopatia e eu voltei a caminhar. Né? E voltou a trabalhar? Voltei a trabalhar. Agora que a gente vai perguntar assim, a relação lúpus e trabalho, porque eu queria que a Selma contasse um pouquinho aqui do trabalho dela, que é fantástico para as mulheres, para as pessoas, mulheres jovens, mais senhores, de Sorocaba, que moram em Sorocaba, tá aqui, a Selma vai explicar. Então, eu sou professora de informática, né? Eu tenho uma escola, mas eu dou aula particular de informática para as pessoas
que tem dificuldade em entrar numa escola, não conseguem aprender com turma, tudo porque precisa de uma atenção especial. Para a terceira idade. Para a terceira idade, mas eu dou aula para jovens de informática, os jovens que estão querendo se inserir no primeiro emprego, né, no mercado de trabalho também, informática básica, para mulheres que voltaram a estudar e não conhecem informática. Me fala uma coisa, e as aulas de celular? Que eu acho eu já vim aqui, tem senhorinhas aqui aprender a mexer no celular para mandar o WhatsApp para os netos. Exato. Essa é uma da aula de celular, isso é muito importante. Para a terceira idade também, aula de celular, ensino o WhatsApp, Facebook, Uber também, para eles. Para aprender por aplicativo, sim, né? E eles ficam autônomos, né? Lá na minha página eu tenho alguns depoimentos, que eu né? vou deixar na descrição do vídeo o link aqui da escola. Isso. Então, voltei a trabalhar, então eu conseguia subir, eu moro perto daqui, né? Eu vinha a pé, eu conseguia vir a pé. Os 4 quarteirões? Eu conseguia vir a pé, comecei a sentir fome, né? Então eu comecei a trabalhar. E assim, em 6 meses de tratamento, as pessoas começaram a ver uma diferença em mim. Elas começaram, esse feedback foi muito bacana. Um pouquinho? Não engordei nada até agora. Mas melhorou o apetite? Melhorou. Nossa, eu sinto fome no café da manhã, almoço e janta. Né? Isso é muito importante, porque a gente perdeu o apetite, a gente perde o apetite pela vida, né? Enfim, você revigorou, né? Sim. Sim, e o feedback das pessoas que eu estava falando, né? As pessoas falavam assim, nossa, o que você fez? Você tá diferente, né? Eu tô vendo essa carinha boa aqui. E aí, sabe, nossa, eu falava nada. E eu não tinha feito nada mesmo, porque o cabelo era o mesmo, a pele era a mesma, o peso era o mesmo, as roupas eram as mesmas, né? Tudo. Mas acontece que era uma olhar, né? Exatamente, era a vida voltando no corpo. É vida. Eles perceberam porque isso. Você estava me contando, eu falei assim, antes de gravar, me conta um pouquinho da sua história pra gente saber, né, como elaborar as perguntas. Ela se sentia com o pé na cova, gente. Achei que ia morrer, né? Era isso mesmo. Muito, né? Era isso mesmo. E assim, então, o que eu queria contar, né, de agora, tudo essa isso. É a pergunta. Qual é a mensagem, Selma, que você pode passar para uma pessoa que esteja passando por esse problema neste momento? Para encerrar. Então, o que eu queria passar, por que eu aceitei me expor, né? Se bem que não é uma exposição negativa, é muito positiva isso, né? Por que eu aceitei contar o meu caso, tudo? Porque eu quero levar a mensagem, né? De que assim, há quanto tempo você está doente, não importa se é lúpus, tá? Sim. Mas há quanto tempo você está doente? E há quanto tempo você está fazendo tratamento? E você está tendo melhora de fato? Ou está só remediando? Você está buscando o remédio ou a cura, né? Por exemplo, na doença autoimune não tem cura, mas eu acredito. Eu acredito. A minha médica falou assim na primeira consulta, olha, eu não posso prometer a cura. Eu falei, doutora, cuida do tratamento, eu cuido da cura. Porque assim, nada me tira da cabeça que eu vou me curar. Eu acredito. E será que isso não é o suficiente? Nossa! Né? Então, há quanto tempo você está aí batalhando, sabe, num tratamento que não está resolvendo para você? Será que não era legal você rever alguns conceitos, rever alternativas, entre aspas, né? Alternativas que eu digo outras formas de ver a saúde e a doença, né? Mas deixando claro, gente, jamais deixem o tratamento tradicional. Não, inclusive eu teria que falar isso também. Na homeopatia, o paciente entra lá para fazer o tratamento, ele não tira nenhum remédio. Sim. Ele vai desmamando aos poucos. Conforme você vai indo no tradicional, ele vai vendo que você não precisa mais. Não, é o seu corpo que vai dizendo. Então assim, você não sente mais dor, então você para de tomar o remédio. Então o corpo está dizendo para você, olha, não precisa mais tomar remédio para dor. Então você parou de tomar, simplesmente assim. Entendeu? Então é o seu corpo que vai dizendo como que você está reagindo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não precisei mais tomar remédio para dor. Se bem que no começo eu tomava muita arnica para dor e ela resolvia. Eu fiquei impressionada.
Eu fiquei impressionada de ver. Natural, né? É remédio natural. Exato, exato. Então, assim, as pessoas que estão sofrendo muito, e eu vejo lá nos grupos, né? Sim. Muitas pessoas sofrendo e há 10, 20 anos com lúpus, tomando remédio e não tendo uma melhoria. Então, eu deixo uma pergunta, tá te fazendo bem? Será que não era o caso de entrar com mais uma abordagem além dessa, para ajudar o seu corpo a ele reagir no tratamento, né, tudo, então, como acontece na homeopatia, né, e deixar aqui a mensagem, né, assim, as formas naturais de tratar o corpo dão a ele a capacidade de ele se auto-regenerar, se auto-curar, sabe, se equilibrar normalmente. E não é só o corpo, porque o corpo estando equilibrado, a mente também está equilibrada, né? E aí vem aquela energia de querer viver, né? Nossa. Que é assim uma coisa que, nossa, eu tinha perdido. A gente percebe no teu olhinho assim, essa energia, essa vontade de viver, né? Verdade. De desbravar o mundo, na verdade. Verdade. Aí voltou também a ânsia de querer engolir o mundo. Aí teve que tratar isso aí na homeopatia, né? Porque isso está te tornando uma mulher muito linda. Ai, obrigada. Gente, muito obrigada, né, Selma? Vamos agradecer aqui? Senão o vídeo vai ficar longo, né? Sim, sim. Vamos encerrar, gente. Muito obrigada quem assistiu até agora. A Selma queria passar essa mensagem pro pessoal, porque é uma forma de ajudar, sim, né? E de várias outras formas também, né? Também. Você quer deixar mais alguma palavra? Não, eu quero agradecer muito essa oportunidade, né? Que agradeço. De eu poder me expressar, né? E poder contar a minha vida aqui, né? Um pedaço, um trecho da minha vida. Um trecho. Coisa, né? E muito resumidamente, tá? Sim. Embora tenha ficado longo, muito resumidamente, eu quero só agradecer. Gratidão mesmo. Obrigada, Selma. Tchau, gente. Obrigada.